Olá, seja muito bem-vinda por aqui. Então, o que eu quero falar para você hoje é a respeito de propósito. Por que eu estou trazendo esse tema aqui, já que a gente fala muito de remédios, de efeitos colaterais de remédios? Ainda ontem eu participei de uma palestra que a pergunta central dessa palestra era: qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Não é o propósito da vida, mas é qual é o propósito da sua vida. Então, como nós falamos de saúde, eu sempre converso aqui com vocês a respeito de saúde, e principalmente você, mulher aí, que está acima de 50, começa a questionar, inclusive, até o seu período de vida, o seu tempo de vida, o quanto tempo. Ah, não vou fazer muita coisa mais porque eu não tenho tempo mais. Não sei quanto eu vou viver. Claro, algumas mulheres, elas pensam dessa forma, mas outras não, e talvez não, né? Então é assim, é necessário que comecemos a pensar se ainda temos propósito. Então, qual o propósito da sua vida? A primeira coisa, nós devemos entender o que significa propósito. Propósito é o porquê. Por que eu quero viver? Por que eu quero me curar? Por que eu quero viver mais tempo, ter mais tempo livre para viver com a minha família, com os meus filhos, com os meus netos, por exemplo, ou até ter mais tempo para ler, para passear. Por que eu quero me curar desse problema que eu estou vivendo hoje? Pode ser seu questionamento agora. Mas, principalmente, além do porquê, eu preciso entender o quê. O que eu devo fazer para alcançar o meu porquê? E aí eu vou para os meus objetivos. E quando eu chego em meus objetivos, eu vou analisar. Analisando o que, por exemplo, se eu quero mais tempo com a minha família ou com os meus filhos, o que eu preciso fazer? Eu trabalho? Ou trabalho fora? Ou trabalho só em casa? Se eu trabalho fora, eu preciso entender, ou ver o meu horário de trabalho, ou até desistir desse trabalho que eu estou neste momento para poder buscar um outro que me dê mais tempo para viver com a minha família, né? Para curtir mais a minha família, para curtir mais até você mesmo, até mim mesmo. Eu tenho mais tempo para poder viver comigo mesmo. Segundo, o que eu vou precisar fazer para alcançar isso? Quais são? Aí são os objetivos, para eu poder alcançar o meu porquê. Mas até eu chegar nesse entendimento, eu preciso passar pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento é basicamente o quê? Autoobservação. É observar a minha vida. É saber o que eu quero. É descobrir as raízes dos meus comportamentos. É descobrir essas raízes. É saber por que eu quero isso. De que eu estou cansada. O que está me impedindo? Eu não estou mais feliz com a vida que eu estou vivendo? Daí então eu vou para a reforma íntima. E aí talvez você até não conheça esse termo, reforma íntima. Mas reforma íntima pode ser entendido como tudo isso. Propósito, objetivo, autoconhecimento. Mas no final, a reforma íntima, ela é ação. Porque o termo reforma já diz isso, né? Ação. Eu preciso reformar alguma coisa, reformar aquilo que está velho, reformar aquilo que já não diz mais respeito com o que eu quero viver daqui para frente. Então, quando você quer a cura de algum problema, a primeira coisa é saber o porquê você quer a cura. Segundo, quais são os caminhos ou qual será o caminho que eu vou trilhar. Terceiro,
O que eu devo observar ou me observar para que eu consiga alcançar isso? E quarto, como é que eu vou agir? Claro, a diferença de objetivo e propósito é muito grande, porque o objetivo ele tem um fim. Então, se eu resolvi, por exemplo, mudar de horário de trabalho, esse é um objetivo para que eu tenha mais tempo, que é o meu propósito, de curtir ali o ambiente familiar ou até estar comigo mesma para sair, para ler, para passear, para viajar. Então, quando você faz isso, você está cuidando da sua saúde, do seu bem-estar em primeiro lugar. Você está se amando, você está se querendo. E isso é muito importante, gente. Quando a gente passa dos 50, a gente começa realmente a analisar algumas coisas. E muitas vezes o problema não é nem um problema de saúde, não é nem uma doença, mas é apenas alguns ajustes que a gente precisa fazer. E daí, muita gente também, muitas pessoas confundem com a necessidade de tomar remédio, de usar remédios, para ficar mais tranquila. E, no entanto, não é isso que você está precisando. O que você está precisando é de mais tempo, não é de remédio. E o remédio só quando extremamente necessário e com a ajuda de profissionais. Eu falo isso sempre para vocês. Mas, a primeira coisa que você deve realmente observar em você são essas 4 etapas. Tá? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo ou quais são os seus objetivos? O que eu estou fazendo em relação ao meu autoconhecimento e como eu vou mudar? A reforma íntima é o como, tá? É a ação. Seguir o caminho, trilhar o caminho, saber o que vai fazer para alcançar o seu propósito. Mas fazer e não ficar esperando. Porque sentado a gente não consegue o que quer. Convido você para participar do nosso grupo informativo Saúde na Prática. Conhecer um pouquinho mais sobre saúde, ter algumas informações mais detalhadas ali, mais específicas. Informações até que você passou despercebido para você e de repente lá no grupo você encontra. Tá? É um grupo fechado, você só vai receber as informações diariamente, mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Tá? Grande abraço, até o próximo vídeo.